Tese 3. A única maneira de buscar justificação é procurar a Jesus. Era uma vez um homem que desejava tornar-se padeiro. O homem realizou uma pesquisa na cidade para encontrar o melhor ponto para seu novo negócio. Conseguiu um lote de esquina e contratou um empreiteiro, e logo estava com sua padaria pronta para ser inaugurada, com reluzentes pias de alumínio, equipamentos novinhos em folha e vitrinas iluminadas à frente para expor seus produtos. Porém, as coisas não estavam marchando bem para o padeiro. Ele trabalhava muitas horas, fazia publicidade de toda espécie. Fez o melhor que pôde para avançar no ramo. Contudo, parece que não conseguia produzir o tipo de pão que havia experimentado no passado. Quando os fregueses chegavam para ver seu novo estabelecimento, raramente adquiriam qualquer de seus produtos. E nunca mais voltavam. Finalmente, após anos de luta, ele teve de admitir que era um fracasso. Estava a ponto de falir. Havia tentado tudo quanto sabia para tornar sua padaria um sucesso, mas nada tinha dado certo. Exatamente quando estava a ponto de desistir, ouviu a respeito de algo que revolucionou toda a sua atividade comercial. Soube que para fazer pão, é necessário utilizar farinha. Não havia tentado antes, mas isso lhe pareceu fazer sentido. E quando começou a empregar farinha, deu-se uma grande diferença. Imaginou a história acima como uma parábola? Talvez lhe pareça difícil de acreditar que alguém realmente passasse por alto a verdade simples e básica de que é necessário utilizar farinha para fazer pão. Reconhecemos que seria trágico tentar manter uma padaria sem isso. Não importa em que ramo de negócio você esteja empenhado, precisa conhecer certos requisitos básicos se espera ter êxito. Não se pode operar um banco sem dinheiro. Não se pode operar uma ferrovia só com vagões, sem locomotiva. É impossível produzir lã se não tiver ovelhas. Mas no que se refere a viver a vida cristã, quantos de nós não passamos por alto o que é básico a isso durante anos? Procurar justiça, mas sem saber como obtê-la. E não passa de desapontamento, tentar ser cristão sem entender como se consegue isso. Os homens de imprensa apresentam certas perguntas-chave a fim de chegar às questões básicas de uma reportagem. Tais perguntas podem ser transferidas para a vida cristã. A primeira é o quê? Às vezes o mais fácil é falar sobre o que da vida cristã. Alguns de nós fomos criados à base de o quê? O que fazer, o que não fazer, a fim de ser cristão e obter a salvação. É errado falar sobre o quê? Não, a Bíblia fala muito sobre o quê, mas o que nunca pode ser a base do cristianismo. A seguir surge a questão de o porquê. Esta é a pergunta sofisticada, intelectual. Por que pode ser importante? Deus declara: vinde e arrazoemos. Isaías 1:18. Não é errado arrazoar. Somos criados à imagem de Deus, com capacidade para pensar e ponderar. Mas por que não é suficiente? Outra questão com a qual despendemos muito é quando? Quando irá acontecer tudo? Assim, temos os gráficos sobre a parede, falando sobre quando. Talvez alguns estejam tão interessados no quando, por estarem esperando embarcar no último vagão para o escape. Mas outros aguardam que o quando os alcance antes de descobrirem como cumprir o quê. Se você foi criado com base em o quê, e por quê e quando, a próxima pergunta lógica será como. E uma pergunta de caráter prático, que pode levá-lo à teoria da justificação pela fé. Se não entender como, o restante só irá deixá-lo frustrado. Mas mesmo saber como não é suficiente, porque justificação pela fé é mais do que uma teoria, é uma experiência. E como se torna uma questão das mais emocionantes quando entende que a resposta ao como é quem. Jesus é a base do cristianismo. É verdade que a Bíblia fala sobre procurar a justiça. Sofonias 2:3 o diz em poucas palavras: buscai a justiça. Alguns de nós têm julgado que a maneira de buscar a Jesus é buscar a justiça, mas perdemos de vista o como. Sendo que justiça é igual a Jesus, a forma de buscar justiça é buscar a Jesus. A justiça de Deus se acha concretizada em Cristo. Recebemos a justiça recebendo-a a Ele. O maior discurso de Cristo, 4:18.